Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins, comigo aqui ele, Igor Curti, hoje, agora sim, uniformizado. A rigor, né? A rigor. Trajados para o nosso episódio de número 44. 44. E você que está aí nos acompanhando, antes da gente iniciar esse episódio, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, clica aí para ativar o sininho. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também se inscreva aí nas plataformas de áudio, lembrando, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast. E também no YouTube, né? Segue a gente lá na nossa página, no nosso canal no YouTube. Senta o dedo no botãozinho lá de se inscrever e curta aí os episódios que estão todos sábados para vocês. Exatamente. E se você também não segue a gente no Instagram, só buscar lá Rio Preto Cast. Em todos os canais, se você procurar a gente, você procura por Rio Preto Cast. E quem que a gente recebe aqui hoje, Leandro? Hoje estamos muito bem acompanhados, inclusive é um prazer para nós ter ele aqui hoje, né? A gente já tinha tentado algumas outras vezes, mas hoje deu certo. Estamos aqui hoje com Kelvin Kaiser, presidente da CIRP e também CEO do Grupo Seni. Isso mesmo, obrigado. Leandro, Igor, prazer enorme estar aqui com vocês. Deu certo e vamos conversar, temos muito para falar. Tá, com certeza, com certeza. E Kelvin, só pra gente abrir assim, então, o que é a CIRP, uma associação comercial, pra galera conhecer, entender o que faz, qual que é o papel mesmo da CIRP aqui pra nossa cidade, né? Legal. A associação comercial já parece aquele negócio meio velho, né? Sim. Na verdade, ela tem a sua história, né? Ela é desde 1920, uma das mais antigas do estado de São Paulo e uma das mais relevantes. A associação comercial aqui pertinho de vocês, né? Aqui na Silva Jardim, com a Voluntários e uma instituição com muita história em Rio Preto. Não tem como a gente não falar um pouquinho da relevância dela desde lá de 1920, formada por um grupo de empresários que queriam, ela era agrícola até, né, porque era naquela época ainda, mas que queriam ter reuniões para poder fortalecer o setor. E ao longo da história participou muito das decisões do desenvolvimento de Rio Preto. Citando alguns exemplos, né, a vinda dos Correios, foi ela que buscou para trazer os Correios para Rio Preto, trazer o primeiro sinal de televisão e rádio, na época do Valdemar Verde, que foi o presidente da Rodobens, e Rio Preto não tinha televisões suficientes para poder justificar a vinda de sinal de televisão. Esses empresários se cotizaram, compraram aparelhos de televisão para que Rio Preto pudesse receber o sinal, e assim por diante, né? Desde a revitalização do calçadão, luta por a gente ter menos feriados aqui em Rio Preto, redução de cargas tributárias para atrair empresas como a área médica, como a área de tecnologia, área de franquias. Tudo isso passou pela associação comercial ao longo da história dos seus presidentes e da diretoria. Então a CIRP é uma instituição que vale a pena entrar e conhecer aqui e no nosso novo prédio ali que vai ficar pronto na Badibacite. Show de bola. Até a gente estava meio conversando aqui em off, né? Assim, eu sou um empresário novo aqui na cidade, que eu estou pensando em abrir o meu negócio, minha microempresa. O que a CIRP tem a oferecer para essa pessoa nova que está entrando, está buscando de repente uma orientação? O que a CIRP traz para esses novos empresários? Muita coisa. Assim, vale a pena se aproximar da instituição e participar dos núcleos, né? Então eu começo falando pelos núcleos. A gente tem os núcleos setoriais. Então você pega empresas que são de restaurantes, existem os empresários de restaurantes que se reúnem lá e discutem as dificuldades que têm e conseguem fazer benefícios conjuntos, como compra de matéria-prima. Todo mundo negociando os seus volumes com o mesmo fornecedor consegue preço menor, discutindo trazer eventos para o setor, trazer alguém que fale sobre isso. E aí tem de tudo. Tem a parte de tecnologia, das escolas, dos hotéis, da saúde, todos os segmentos. Esse é um dos pontos. Depois a gente tem a Academia CIRP com cursos gratuitos, que eles podem participar dos diversos cursos que a gente tem dentro da Academia CIRP. Palestras que a gente traz, as principais palestras que houveram em Rio Preto. A gente trouxe nomes assim grandes, já trouxemos Cortella, trouxemos Karnal, trouxemos diversos palestrantes na área, não só de filosofia, mas áreas de business, o Rony da Reserva, várias pessoas, quem faz parte da associação comercial consegue participar disso. Aí depois a gente tem os benefícios
que para o empresário funciona bem como o Bom Dia Associado para fazer networking, o Clube de Negócios também para fazer networking. São 4.600 empresas associadas à CIRP. E aí a pergunta é, o que eu posso fazer na associação comercial? O nome já disse, é uma associação comercial. Você se torna dono também, né? Exato. Você faz parte do movimento. Exato. Ela só vive porque os empresários estão ali dentro buscando alternativas para poder melhorar o ambiente de negócios de Rio Preto. Então eu sempre falo, desde que a gente siga o Código de Ética e o Estatuto, a gente pode fazer tudo. E a associação comercial alcança o governo municipal, estadual e federal. Esse é o papel dela institucional. Então se a gente precisa de uma pauta lá em Brasília, a CIRP consegue. No governo do estado, a CIRP consegue. No governo municipal, a CIRP consegue. Então, o que nós queremos dela? Como que nós podemos usar essa instituição para melhorar o comércio de Rio Preto e gerar emprego e renda? É isso. E é verdade, a gente fica até ficar claro também que a CIRP não é um sindicato, né? Que foi uma coisa que a gente estava até conversando fora do ar, né? Não, é isso. Ela é uma associação comercial, né? O que difere, por exemplo, assim, uma associação comercial de um sindicato nesse sentido? É que o sindicato ele tem uma representação legítima, né? Ele faz os acordos coletivos dos dois sindicatos, né? Dos trabalhadores e dos patronais. Ele faz o acordo coletivo do reajuste da categoria, dos benefícios que vão ser colocados. Ele tem isso como representatividade. Mas no passado, a gente sabe que os sindicatos eram obrigados, né? A gente a contribuir. Então o colaborador tinha uma taxa obrigatória para os sindicatos. Isso facilitava a permanência desses sindicatos vivos. Com a reforma trabalhista isso caiu. E agora está se discutindo voltar. Mas a partir do momento que você não é obrigado a pagar qualquer coisa, você só fica nela se você realmente vê valor naquilo. Ela está me devolvendo alguma coisa que vale esse meu investimento nela. Então isso que é louvável da associação comercial, ela ter 4.600 empresas lá dentro, é porque a gente consegue demonstrar que vale a pena estar lá, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a gente está numa fase agora aqui da CIRP, que é a fase do prêmio empresarial, um prêmio da CIRP que vai agora para o 65º ano, né, que vai ter esse prêmio. O que esse prêmio significa assim, para a cidade e para os empresários? Bom, é o prêmio mais antigo e mais tradicional do Noroeste paulista. Ele é desde 56. Aí você vai falar assim, mas a conta não fecha. É porque nós tivemos 2 anos de pandemia. E aí, como é que eu vou premiar empresário na pandemia? Estava todo mundo tentando sobreviver, não tem cabimento falar de prêmio. Era um momento de auxiliar os empresários a passar por aquela situação tão complexa. O prêmio foi conseguir passar pela pandemia, né? Você sabe que nós fizemos isso? Nós mandamos uma carta para todos os associados dizendo que todos eram premiados por conseguirem, naquele ano, estar vivo, depois no ano subsequente estar vivo. Todos mereciam os nossos aplausos e o prêmio à CIRP para todos, porque não era simples, a gente viveu isso extremamente complexo e os empresários que conseguiram passar por isso merecem o nosso reconhecimento. Mas voltando no prêmio, o prêmio ele é uma consultoria completa. A gente brinca, porque é um prêmio por mérito. Existem vários prêmios, né? Eu sou empresário, então antes mesmo de eu estar na CIRP, eu recebia ligações, a sua empresa está sendo escolhida para participar do prêmio X. Eu falava, que bacana, qual que é o critério? Não, o critério é pesquisa popular. Era uma empresa de consultoria que ninguém nem conhecia. Então não tinha substância, não tinha relevância aquele argumento. No prêmio à CIRP, ele é aberto aos associados à CIRP. Você não paga absolutamente nada para participar dele. Está lá no site da CIRP. Quem não é associado pode acessar o site da CIRP, baixar o formulário. E aí o nosso pessoal vai dizer, você não é associado, um pré-requisito é que você se associe. Quando o cara se associa, né, a empresa se associa na CIRP, ela não precisa ficar um período X, 1 ano, 2 anos. É mês a mês. Se ela não quiser mais, ela cancela a hora que ela quiser. Ela pode entrar, participar do prêmio e sair, mas normalmente não acontece, ela fica. Mas é mais para mostrar que não tem pegadinha. É um prêmio de mérito. Na hora que você vê o questionário, ele é longo, ele aborda várias áreas, aborda a área de geração de emprego, inovação, sustentabilidade, parte de RH, treinamento, a parte de qualidade, se você tem algum tipo de certificação. E não tem problema nenhum de não ter. Porque a gente cansou de ver empresas que entram, preenche aquilo no primeiro ano, não ganha e fala, ela recebe, todo mundo recebe um feedback, né, mostrando a média das empresas, como ficou e como ela ficou na média, para onde ela pode melhorar. E aí elas melhoram ao longo dos anos e ganham. E o testemunho é muito bacana. Eu usei aquele formulário para melhorar a eficiência da minha empresa. Então foi realmente uma consultoria. E nós também na CIRP estamos à disposição para tirar dúvida.
Então ele preenche, melhoramos esse ano, porque agora é só pesquisa, é só pergunta fechada, não está mais pergunta aberta. Em contrapartida, ele tem que mandar as evidências. Então, se ele falou, eu tenho a missão, visão, valores grudados na empresa, ele tem que mandar uma foto. Eu tenho aqui um questionário que libera o nosso colaborador a fazer trabalho remoto. Tem que mandar lá a política da empresa escrita. Então, tem que ter evidências para poder evoluir e ganhar o prêmio. Mas essas grandes empresas de Rio Preto, desde 56, ganharam e vale muito a pena. Estou deixando aqui para vocês e para todos os ouvintes. Entrem, porque, primeiro, é muito bacana você estar ali, preencher o formulário, mas ainda ganhar e ter o reconhecimento. O prêmio é entregue pelos ex-presidentes da CIRP, prefeito participa, em média 500 pessoas. E aí o pessoal fala assim, mas vai ter que comprar a mesa? Não, os premiados ganham, não precisam pagar nada, participam do jantar. Esse ano vai ser um coquetel totalmente diferente, super bacana e inovador que nós vamos fazer, bem legal mesmo. E ele não paga nada. Se ele quiser levar mais do que 10 pessoas, que é o que ele tem de cota, ele sim, ele precisa pagar. Mas o premiado não paga nada. Para você como empresário, receber um prêmio ACIRP, o que isso significa para o empresário? Tirando agora o crachado. O crachá do presidente da associação, mas o que para o empresário significa ter essa condecoração, esse reconhecimento? Olha, na hora que o empresário preenche, aqui eu quero fazer um reforço. O empresário tem que fechar. O empresário tem que preencher. Porque não adianta ele pegar e falar, eu vou colocar ali o meu gerente para fazer, porque eu estou correndo, estou contra... Não funciona. O empresário tem que sentar para ele entender e preencher. E aí ele dá valor no que o prêmio representa. Então você vai lá no Mufato, supermercado Mufato ali da Badibacite, né? Ali já é Juscelino, né? É, Juscelino. Você entra ali, na hora que tem aquele caixa, olha o diploma da CIRP lá, do lado da foto do fundador. Essa é uma empresa que eu estou dando exemplo. Vai na pizzaria... Não é Michelangelo, pizzaria... Molecagem. Obrigado, que é uma outra premiada. Vai na recepção, vai estar lá. Assim, essas são algumas empresas que eu estou citando que ganharam, mas perceba na hora que você chegar na recepção das empresas, é um diploma, né? Não é um troféu. O diploma está lá porque ele tem orgulho verdadeiro de receber aquele diploma, porque é por mérito. Tudo que é por mérito dá orgulho. É verdade. Aquilo que ele fez, né, reflete diretamente na saúde da empresa, no bem-estar dele, dos colaboradores em si, né? Em tudo. Tudo ali gera pontos. Então, assim, baixa o questionário, vai gastar 3 minutos para clicar no link da CIRP e baixar o questionário e olhar o tamanho do questionário, que foi todo refeito pós-pandemia. Então, incluímos várias coisas lá. Mudou as empresas no pós-pandemia. É outra... Tem comércio online, você tem trabalho remoto, você tem inovação. Antigamente, geração de emprego era um dos pontos. Hoje, não necessariamente. Fachada era uma coisa. Hoje, não necessariamente. Não precisa. Alguns business não precisa mais aula online. Precisa de fachada? Nenhuma, né? Então, simplesmente... mudou. Então, nós também tivemos que readequar. E isso que é bacana da associação comercial, né? A gente sempre fica cuidando dela, zelando pela imagem dela, e tudo que a gente faz do jeito certo. Ah, com certeza. E o prêmio ele tem algumas categorias, né? São acho que 7 ou 8 categorias, né? É isso. Precisa ter, né? Então a gente parte dos pilares econômicos. Serviço, agronegócio, comércio e indústria são os principais. Depois a gente vem para a mulher empreendedora, jovem empreendedor, tradição, que são empresas que têm mais de 40 anos, né? Que é relevante. Pequena e média empresa que a gente coloca e o pequeno empresário. Depois a gente vem para o prêmio empreendimento do ano, que esse sim não é por um questionário e sim por indicação da diretoria, obras, né? Empresas relevantes que fizeram grandes investimentos em Rio Preto e geraram empregos. Então, no ano passado, a vencedora foi o Comprimix. Vocês já viram o Comprimix na saída, que é uma obra gigantesca que gerou muito emprego. A Avan já ganhou, o prédio da Unimed já ganhou. São grandes obras em Rio Preto. Então, esse ano também a gente vai identificar aí algumas grandes obras que aconteceram em Rio Preto para poder receber. E essa empresa de destaque, você falou que ela passa por uma avaliação da diretoria em si, né? Sim. Como que eles avaliam, como que eles classificam para chegar numa empresa vencedora? Assim,
Sim. Esse ano, essa daqui construiu algo muito relevante na cidade. Sempre é investimento e geração de emprego. Né? Quanto que colocou de investimento, quantos milhões de reais, porque na maioria das vezes são milhões, quantos milhões de reais investiu na cidade e quanto gerou de emprego. Esses são os 2 critérios que a gente avalia. Mas esse sim é indicação, né? É o único que é indicação, então é debatido dentro da instituição, porque às vezes um investiu muito mais e gerou menos emprego, outro gerou mais emprego. É o equilíbrio. Aí né? fica aquele debate da relevância, né? Mas é super bacana, super bacana. Ô Kelvin, como que você vê, assim, como que tá essa questão do empresariado em Rio Preto? Porque a gente vê, assim, que, eu tenho meu negócio aqui, você tem o seu aí, eu não tenho muita relação com você, você é meu concorrente. Como que você vê essa questão do empresariado? A gente viu que no passado era muito mais distante, né, um dos outros, assim. Hoje eu vejo que ela já está um pouco mais próximo, né? Acho que melhorou, né? Como a gente falou, tem de tudo, né? Vamos lá. Temos de tudo. Mas melhorou. Na pandemia, foi muito claro os empresários buscando se reunir para poder sobreviver. E isso é fundamental. Ainda tem gente com reflexo da pandemia, né? Nem todos os empresários conseguiram passar por essa questão da pandemia. A associação comercial tem um papel fundamental com isso quando a gente fala de reunir. Na hora que você começa a reunir os empresários e eles se fortalecem, principalmente dentro dos núcleos, um núcleo que é super bacana de citar, o de hotéis, que em conjunto virou e falou, nós precisamos de eventos para Rio Preto. Todos nós temos uma capacidade de ocupação baixa. Como é que eu aumento minha capacidade de ocupação? Com eventos. Então vamos lá, a associação comercial está reformando o auditório para trazer mais eventos, está brigando por um auditório grande junto com o prefeito municipal, que já entendeu que precisa, com reuniões com o governo de São Paulo, para trazer. Você traz um OBA, o OBA deixou 85 milhões no município e a gente mapeou para onde foi. Foi para bares, restaurantes, hotéis e têxtil, compras de roupa. Aí você pega uma Quick-Show, deixa 150 milhões em Rio Preto. É dinheiro de fora vindo para cá no município para rodar. Isso só funciona quando os empresários se reúnem, levantam qual é a necessidade que aquele setor precisa e a associação comercial briga. Esse é o papel. É muito bacana ter essa visão, né? Porque a gente teve o Casquinha aqui em um dos episódios para falar sobre o evento, né? E ele comentou sobre a ocupação da rede hoteleira, ele falou sobre as previsões aí de movimentação dentro da cidade. E agora você trazendo o lado do empresário, né? De quem não sofreu, mas de quem surfou nesse reflexo do OBA, né? É muito bacana para a gente poder ver números em si. Né? Claro. E a gente traz, assim, o Centro de Estudos Econômicos da CIRP, que nós fizemos através de BI, que antes era no Gogó, né? Quanto foi aí, tal. Agora usando tecnologia no BI. Então a gente mede uma semana antes. Então se o OBA foi terça, quarta e quinta, por exemplo, como foi a Quick-Show, terça, quarta, quinta e sexta, a gente mede uma semana antes quanto movimentou a economia em alguns setores. E depois mede naquela semana. É 80% de aumento. É dinheiro na veia. Então é isso que a gente quer trazer para cá. Ô Kaiser, você vê assim, é uma sensação, aí falando eu como um morador mesmo de Rio Preto, você vê que a cidade em si, ela tem uma dificuldade em alguns momentos de trazer empresas para Rio Preto. A gente vê, por exemplo, que não, às vezes você olha assim, abriu uma empresa grande hoje, aí vai outro daqui uns 5 anos, uns 10 anos, enfim, se tem esse sentimento também ou não? Bom, Rio Preto está super bem cotado, né, gente? A gente precisa dar mérito a quem é de direito. Rio Preto está bonito, está a zeladoria em ordem, resolveu seus problemas de mobilidade, tem uma política de atração ao empreendedorismo boa. A gente ainda precisa apurar detalhes como nós fazemos nas nossas empresas. Então, quantos empresários vieram tentar abrir a empresa em Rio Preto ou consultar aqui na prefeitura? Quantos vieram, quantos não vieram? Quantos convertemos, né? Usando a nossa... Quantos nós convertemos para cá, quantos nós não convertemos? Por que nós não convertemos? A gente acabou de aderir agora ao Via Rápida. Isso quer dizer uma digitalização e uma desburocratização da prefeitura. Antes você tinha que ir com papelzinho setor por setor, né? Secretaria de Obras, Vigilância Sanitária, não sei o que lá, tal. Como é a maioria dos... Agora não. Você dá entrada na sua empresa na Jusesp, o CNPJ sai em menos de 3 horas e você já vai digitalmente para os setores da prefeitura. É claro que hoje está complexo porque está se adequando ao novo modelo. Mas é um passo importante, era uma das bandeiras da CIRP. Não tem cabimento burocracia. Ninguém mais aguenta burocracia. Ninguém mais aguenta pagar
e discutir burocracia. Tenho que abrir a empresa rápido, tenho que fechar a empresa rápido. Se não deu certo, tem que fechar rápido. Não me crie empecilho para fechar, não. Porque senão eu vou para outra cidade. Principalmente eu vou para Badibacite, vou para Mirassol e atuo em Rio Preto e levo o imposto para lá. É assim que funciona. A gente vê que tem outras grandes empresas nas cidades em volta aí, né, da região. E eles estão no papel deles, eles querem surfar na onda de Rio Preto, não estou criticando. Isso acontece no Brasil inteiro, Barueri, em São Paulo, e assim por diante. Isso é aquela bendita guerra fiscal e guerra de eficiência operacional da prefeitura. Então esse é o papel do município, né? Junto conosco, a gente junto com eles, falando, olha, eu preciso promover um ambiente favorável ao empreendedorismo, eu não posso ficar criando problema. Se eu tenho uma secretaria que demora 3 meses para liberar um alvará de obra, o empresário fica pagando aluguel 3 meses. Não estou dizendo que seja o caso aqui. Vai ficar 3 meses pagando aluguel, esperando sair o alvará para eu poder começar a minha obra. Não dá mais, né? Com certeza. Você citou aí o período de pandemia, né? Que foi um período bem crítico. Você, inclusive, começou o seu mandato logo em que o Estado fechou, né? O município fechou, na verdade, as empresas, aí a rotatividade das pessoas ficou bem escasso, né? Limitado. E aí a minha pergunta é no sentido assim, a atuação da ACIRP junto a esses órgãos para poder trazer um conforto e uma resposta para o empresariado, né? Para esses micro e pequenas empresas e comércio em si, junto também, respeitando, claro, as políticas e tudo mais, mas como achar um meio comum para que isso consiga funcionar e a gente conseguisse ter os serviços restabelecidos aos poucos, né? Às vezes até antes do que o previsto em algumas situações? Hoje a gente dá risada, né? Mas vou falar, olha, foi brincadeira. Até que o Edinho, diversas vezes a gente se encontra e brinca, né? Que ele usava o termo tempos bicudos. Eu brinco com ele disso porque foi realmente complexo. A gente precisa partir do princípio de que eu entendo... Não estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que eu entendo a cabeça do prefeito e do governador. Na hora que você tem uma pandemia, do nível que ela era, sem saber de que qualquer decisão que você tomasse poderia colocar em risco a vida de muita gente ou o emprego de muita gente, é muito difícil tomar decisão. A gente pediu para participar e participamos de algumas decisões, tanto no município quanto no estado. Quando a gente participava da decisão, a gente apoiava, porque... Fizemos uma discussão do que dava para ser feito naquele momento. Tinha um momento que tinha que fechar mesmo. Não tinha alternativa, mas tinha que ter plano de saída. Quando é que eu abro? Eu não posso fechar e não saber quando eu vou abrir. O empresário precisa se programar quando vai abrir de novo. Vai comprar estoque, vai trazer o pessoal de volta para trabalhar. Não é do dia para a noite volta. Então, complexo, mas o debate, quando a gente participava, a gente apoiava. Quando a gente não participava e vinha alguma coisa meio doida, e eu posso falar isso aqui porque eu falava isso para eles, a gente era contra. E o posicionamento era contra, inclusive com ações judiciais. A gente entrou 8 vezes contra o município e o Estado e ganhamos algumas liminares, que ficou por um período, depois cassada, mas entramos até exigindo a abertura de novos leitos, já que esse era um pré-requisito para ficar aberto. Então a gente tem um BI. Depois eu mostro para vocês, a gente montou um BI para monitorar os leitos aqui de Rio Preto, capacidade para falar, prefeito, estamos amarelo, vai fechar, não pode fechar, como é que gera mais leito? E aí tinha dificuldade, porque não é só abrir leito, tem que pôr leito, médico, enfermeiro. Não achava, né, respirador. Então, super complexo. Foi um período assim, olha, eu tomei posse 27 de março. Dia 19 de março, né, um pouquinho menos de 10 dias antes, fechou Rio Preto, eu estava no gabinete do prefeito, já sabendo que eu seria o presidente. E assim, como é que vai ser? E a gente passou, acho que teve muitos erros, teve muitos acertos, não estamos aqui para criticar, mas o importante é isso. Quando a gente participava, a gente apoiava. Quando não participava e a gente não concordava, a gente era contra com veemência. Com veemência mesmo. E o poder público entendeu. Ele entendeu que era o nosso papel defender o empresariado. Então, foi um período difícil, mas um aprendizado. E a CIRP saiu muito fortalecida por, naquele momento, ser uma das... As entidades levantaram as bandeiras, mas as entidades e a CIRP, junto, com muita força, colocando esse movimento para defender o empresariado. Tá, que bacana. Eu acho que foi uma coisa super legal que a CIRP fez há alguns anos, foi abrir não sei se seria um polo, lá na Zona Norte. Sim. Porque a gente sabe que a cidade, ela começou a crescer bastante, e a gente via que lá começou empresas irem para lá, é uma outra cidade, né? Essa região da cidade. Muito. Quer dizer, a gente abriu ela lá, foi na gestão do Parisi.
Isso foi lá nos anos 2000, se eu não me engano, ou antes até, se bobear. Que ele identificou, nosso ex-presidente, identificou a necessidade de colocar a Distrital Norte, exatamente para levar tudo que a gente tem aqui para os empresários da Zona Norte. Percebam que Rio Preto começa a ter uma característica, e a gente discute muito isso, de cidade grande mesmo, né? Da própria região metropolitana. A região norte começa a ter um comércio para a própria região norte, não porque eles têm um hábito de consumo diferente, mas porque eu não tenho que vir até aqui. Sim. De lá até aqui é longe pra caramba. E o cara que mora lá, se puder trabalhar lá, ele economiza. Quer dizer, ela começa a ter uma vida própria na região norte. Está acontecendo isso com a região leste, lá no Belvedere. O Belvedere está crescendo absurdamente com comércios que estão atendendo aquela população de lá. No Dama, né? Na região sul, perto de Iguatemi. Então, Rio Preto não tem mais só um centro que vem todo mundo para cá. Ele começa a ter os comércios regionais para atender esse público e continua tendo um centro forte, os shopping centers fortes para atender. Mas é uma característica de cidade grande, coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás. Então, isso mostra o desenvolvimento do município, o amadurecimento do município. E isso é bacana que mostra uma descentralização, né? Você não fica necessariamente vinculado a ter que ir resolver as coisas no centro. Vou né? na cidade, vou como lá na diriam os cidade, antigos. né? É isso aí. Você consegue trazer essa capilarização também para as partes mais afastadas das regiões centrais. E esse é o nosso papel. E agora, sim, novidade quente aqui com vocês, hein? E é quente mesmo, hein? A gente vai reinaugurar a Distrital Norte num prédio novo, em parceria com a Sicredi. A Sicredi entrou junto com a gente na CIRP. Então é um prédio que vai ser 3 vezes o tamanho do que a gente tem hoje, todo novo. E nós vamos fazer o aniversário da CIRP, dia 17 de outubro, a inauguração do prédio lá. Ah, que bacana, que bacana. Tá vendo? Exatamente, investindo também no bem-estar dos empresariados e da população ali na região. Ô Kelvin, a gente vê assim bastante que o comércio de Rio Preto é muito forte, né? A área de serviço no geral, assim, né? Isso. A gente vê que ela sempre, mesmo na pandemia, ela deu a caída, como foi para tudo, mas ela mantém sempre em alta, bem estável, né? Você percebe que Rio Preto, na hora que você olha o PIB, Rio Preto não é uma cidade industrial. Na verdade, a gente passa a ser uma cidade industrial de indústria limpa, com o Partec. A gente vai falar disso depois. Mas a área de serviço é 70% das empresas. Isso meio que se reflete no Brasil também. O Brasil tem mais ou menos uma característica parecida, o estado de São Paulo também. Então, Rio Preto tem empresas de serviço fortes que atendem Rio Preto, a região, e o Brasil. Tem empresas daqui de Rio Preto que atendem o Brasil inteiro. Depois a gente vem com o comércio, né? Depois um pouquinho mais a parte de agronegócio e indústria, com uma fatia bem pequena. Indústria mesmo, quando a gente fala indústria pesada. E agora, políticas públicas que a gente tem discutido muito, direcionam o futuro da cidade, que é o caso do Parque Tecnológico. A gente teve 2 anos seguidos em Florianópolis, levamos o Edinho um desses anos, porque ele falou, você tem que ir lá. Se você não for lá, você não vai entender o que nós estamos falando. E o Edinho tem uma cabeça boa, o Edinho vai. E ele viu, e na hora que ele viu, caiu a ficha. Florianópolis, 9 anos atrás, tomou o direcionamento de virar a Ilha do Silício. Então tem o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, virou a Ilha do Silício. Tem o maior summit de inovação, que vai ser agora em agosto. Quem não foi, recomendo demais ir. Muda a tua cabeça. E mudou. Antigamente, a principal receita do município era turismo. Não é mais turismo, é indústrias de tecnologia, startups, empresas de tecnologia. E é isso que a gente fez, mas não é do dia para a noite. Ela mudou o imposto. Ela colocou o mínimo de imposto de ISS, o imposto municipal, para atrair essas empresas e depois criou um ambiente propício, né? Que é o Parque Tecnológico, que é totalmente diferente. O pessoal de tecnologia é outra pegada, é aquela galera que a gente vê em filme. Eles querem aquele ambiente deles. E é isso que o Rio Preto começou a fazer. Fez ano passado o Rio Preto Tech Summit, lotou. Eu fui, inclusive. Se tornou o maior evento de tecnologia do interior do estado de São Paulo na primeira edição. Trabalho muito legal da PET, a CIRP, Ciesp, Sebrae, que acreditaram na proposta. E esse ano, a grade de palestrantes está fenomenal. Então a gente tem Parque Tecnológico, tributo favorável e um evento chamando as empresas para vir. Logo mais. 5 anos, 6 anos, Rio Preto vai ser referência em tecnologia. Não tenho dúvida disso. E lá no Distrito Industrial, vocês devem passar ali na frente do Parque Tecnológico, já passaram ali, viram aquele monte de terreno? Está começando a aparecer as empresas. Na minha percepção pessoal, ali é o novo Brooklyn de Rio Preto. Todos os prédios modernos estarão lá. Você sabe que há um tempo atrás eu fiz a aquisição de um terreno no empreendimento lá na Zona Sul, né?
um grande empreendimento que está saindo por lá. E na conversa que eu tive com um dos responsáveis lá, ele falou que a intenção é trazer um novo centro da cidade para aquela região, né? Descentralizar muitas coisas, fazer incorporações. E aí você falando, por exemplo, do Parque Tecnológico, que fica também para aquela região mais assim. E eu moro ali desde que eu vim para Rio Preto, praticamente, que eu sou de Araçatuba, né? Legal. E o que me encanta em Rio Preto é justamente isso. É como a cidade evolui, como a cidade cresce para todos os lados. Quando eu vim para cá, muito tempo atrás, fui procurar casa para o lado da Zona Norte. E hoje, onde eu procurei a casa, cara, tem muito mais bairro para lá. Loucura, né? É uma loucura, Igor. Cara, passa ali naquele anel viário. Se você não fez isso, faz isso sábado, cara. Quando eu vou para Araçatuba, por exemplo, eu vou ali pelo anel viário, pela Zona Sul, para sair lá em Mirassol ali já. Cara, é uma loucura. Assim, trânsito, você vê os comércios ali daquela avenida. Isso é política pública. É isso que a gente bate com o Edinho. O que a gente quer do município? A gente quer um governo que faça obras de infraestrutura e políticas públicas. O resto o privado faz. Não se mete, a gente sabe fazer. Faz isso, cara. Faz obra de infraestrutura, porque você empreende, você aflora o empreendedorismo. As empresas ao redor do anel, todas em reforma, melhorando, ampliando, crescendo, o comércio se fortalecendo. E política pública reduz o imposto das empresas de tecnologia que elas vêm para cá. Ali onde era o antigo IPA, por exemplo, aquele lugar ali já está praticamente revitalizado, né? Tem uma série de empresas ali. Tem ali ali é o Ulisses Guimarães. Eu tô lá, inclusive, a CN tá lá e, cara, ali também tá todo lado. Todo lado da cidade está crescendo. Então, acho que esse é o papel. E atrair, né? Eu recebo gente de tudo que é canto, pela CIRP e pela minha empresa. E o pessoal desce e fala, cara, que cidade bonita. Aí vai olhar a qualidade de vida, está entre as primeiras. Você vai olhar em a questão de saneamento básico, a primeira do Brasil. O cara vira e fala, eu vou vir para cá. Você pega o executivo da Lojas Pernambucanas, aqui, pertinho de vocês. É a 20ª loja em vendas do Brasil. A força do comércio de Rio Preto. E a loja é 100, acho que é a 4ª ou a 5ª, se eu não me engano, de vendas do Brasil. E esses caras são carreiristas. Então, eles vão batendo meta e vão subindo nas lojas de maior volume. E acho que é o segundo, 2 ou 3 já me falaram que eu vim para Rio Preto, trouxe minha família, comprei uma casa, pus ela aqui, eu vou continuar minha carreira e volto para cá. Assim, e aí a cidade cresce mesmo, né? Ah, com certeza, com certeza. Voltando a falar um pouquinho aí do prêmio, né, da CIRP aí desse 65º ano aí do prêmio, a gente vê que as pessoas, o empresariado assim de Rio Preto, ele é muito engajado em diversas coisas, né? E algumas coisas, por exemplo, em alguns prêmios, é umas coisas que o cara quer muito porque ele ou ele leva o ego dele, ou faz alguma coisa. Claro. E eu queria até que você falasse assim um pouco mais claro também para todo mundo a diferença do prêmio da CIRP para o prêmio que você tem aquele que você comentou, que o cara te liga, mas eu sei que tem alguns que é bem na indicação mesmo, tem aquele que você fala que é voto popular, aí vota em alguns pequenos, uma quantidade mínima de pessoas, que aí realmente não vai dar, parece que é bem, tem o interesse mesmo. E às vezes nem tem todas as empresas ali que deveriam estar, né? Exatamente. É duro a gente falar do outro, né? Então, se eu vou falar um pouco mais de nós... Sim. E o entendimento do que é o mérito. Porque eu acho que isso que é legal, é o mérito. Ganhar prêmio, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de um elogio, Dá uma massageada no ego, né? Claro. E aí você vai lá e divulga aquele prêmio, ganhei tal prêmio, tal. Quem não entende do prêmio, que legal. Tal. Mas quem entende um pouquinho, na hora que você olha e fala, já eu sei qual é que é desse prêmio aí, né? Não tem muito. Comprou uma mesa, você vai lá, vai ter a homenagem do prêmio. Que tá tudo certo, não estou dizendo que tá errado, é um modelo do prêmio. Tem gente que gosta dele e a gente respeita. Ou tem outros que é por votação. Ok, quanto mais campanha eu fizer, mais voto eu vou ter e eu ganho. É o critério. Se a pessoa acha que o critério é válido, tá tudo certo. Mas mérito. Mérito é quando você consegue comprovar a eficiência operacional de alguma coisa. Quando você consegue realmente comprovar um mérito pelo que ele ganhou. Fiz alguma coisa que efetivamente, por critérios muito claros e pré-estabelecidos, eu fui escolhido dentre várias empresas que existem. São 87 mil CNPJs em Rio Preto. A gente vai premiar 9. Não é brincadeira. Rapaz, gente, é empresa. Não é brincadeira. Então, assim, todas estão aptas? Não.
Mas elas precisam entrar? Precisam. É uma consultoria gratuita. Vai gastar um dia para preencher? Acho que sim. Mas vai ter feedback. Não é te deixo no... Nunca mais falo com você. Vou te dar feedback. Pô, meu, faltou. Vai aqui, vai ali, faz isso. E é legal o cara fazer e ouvir isso nos testemunhos de quem ganhou. Quem puder, vai na mídia social da CIRP, vai ouvir o pessoal falando, as empresas que ganharam, de falar, cara, eu me impressionei, o cara chora. É um dos momentos mais legais da presidência da CIRP, e é uma pena que eu perdi 2 anos disso, é na hora que você liga para o empresário que ganhou. Sou eu que ligo, é o presidente que liga. Então eu ligo para falar, tô te ligando. Tem gente que chora. Tem gente que chora, que fica, pô, não acredito. Eu já tinha tentado vários anos. É o momento mais legal que tem, arrepia, de tão bacana que é. Isso é um mérito, né? Acho que esse é o ponto. Para o cara que ganhou, né, receber uma ligação do presidente da associação para parabenizar e trocar uma ideia a respeito disso, deve ser muito válido. Mas você comentou, né, dos feedbacks. Para o cara que perdeu, para esse empresário, como que é? Você já conseguiu captar o sentimento que ele fica? É uma frustração ou é uma coisa de eu vou galgar na próxima, eu vou conseguir? Como que você entende que os empresários tratam o prêmio a CIRP assim? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Assim, você pega alguns que não concordam, que ficam bravos. Pô, mas eu preenchi e tal. Gente, cara, o processo é super aberto. Tá as empresas aqui. Tá aqui o formulário, tá aqui o questionário, como foi feito as notas, a avaliação está à disposição. Vem aqui e olha para você ver que não teve nada. O que a gente deu de feedback é isso. A grande maioria vai pela linha da construção. Pô, mas que pena, faltou tal coisa. Faltou. Olha, teve empresas no ano passado, só posso falar assim porque a gente teve o prêmio no ano passado e agora na minha gestão, porque 2 anos não tivemos o prêmio. Empresas que eu fui ver, eu visitei a empresa. A empresa é um fenômeno. Tem tudo, mas não pôs no questionário. Não adianta nada. Eu não posso falar, ele é muito bom. Não, ele não pôs no questionário, preencheu incompleto. Porque provavelmente não foi o empresário que preencheu. É o que eu estou dizendo, tem que ser um empresário. Quer pôr um gerente? Senta do lado e fala, ou então vista antes de mandar. Porque o questionário é longo mesmo. Mas era uma empresa que tinha tudo para ganhar. Eu falei, não acredito. Eu acredito que essa empresa não vai ganhar. É uma empresa que tinha que ganhar, mas não preencheu, não ganha. É assim que funciona, é critério. Com certeza. O Kelvin, acho que é uma pergunta super interessante, até me veio agora na cabeça. Como que você vê o papel de novos meios de comunicação, como um podcast, por exemplo, para nossa sociedade no geral, né? Eu adoro, hein? Já de cara faloso pra caramba, adoro. Já ouvi vocês. Muito legal estar aqui com vocês também, em Rio Preto. E bacana demais vocês fazerem isso. Olha, a comunicação virou um dilema. Eu vivo isso na empresa, eu vivo isso na associação comercial. Tem coisa que mais me irrita. E eu entendo, mas me irrita por dentro. Assim, mas o que a CIRP faz? Beleza, vamos lá. Vamos explicar e vamos nessa linha. Porque é assim mesmo. Tá difícil de comunicar. A gente tem a gente pauta muito a imprensa. Muito. A gente tem muita informação. E a imprensa tradicional nos usa muito. Então, direto a gente está na TV, direto a gente está no Diário da Região. Toda semana... Diversas vezes. A gente tem os clippings nossos de quanto que isso representa em dinheiro. Mas nós sabemos que a gente só pega uma faixa etária. Não chega mais em todo mundo, né? Não chega. Então aí a gente vai para a mídia digital. Aí é 1 milhão de gente da mídia digital. Como é que você faz para a nossa comunicação chegar efetivamente na ponta? Na hora que você tem uma associação com 200 associados, 250, eu boto todo mundo no grupo de WhatsApp, mando o WhatsApp e chegou. Pode até ser que não tenha dado tanto, mas chegou. O cara olhou, debate ali, etc. Tal. Quando eu tenho 4.600, como é que eu falo com todos eles? Essa é a grande dificuldade. Como é que eu chego? O podcast é um fenômeno. Eu uso para treinar, eu uso para tomar banho, eu uso nos momentos que eu estou ali, por qualquer motivo, tive que almoçar sozinho, porque eu boto meu fone e vou ouço. Então, cara, a comunicação chega e não chega superficial. Eu acho que esse que é o ponto bacana, né? Ela aprofunda no tema. Então, hoje nós estamos aprofundando no tema empresarial. Vocês vão ter outra pessoa aqui de um tema cultural, vai aprofundar no tema cultural. Então, você tem ali 1 hora, 40 minutos aprofundado do tema. Isso, assim, eu acho fenomenal, cara. Então, isso não acaba mais. Tanto que não para de crescer, né? Exatamente. Não acaba mais.
Exatamente. A gente até viu essa semana, acho que até comentei com você mesmo, que teve uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, aí perguntaram assim, você acha que essa onda aí do podcast, ela vai acabar? Ele falou, cara, ela só tá começando. Ele falou, ela só tá começando, ela tem muito pra... Você quer coisa melhor que um bate-papo nosso aqui, que todo mundo pode ouvir? É uma pena que ele pode participar, mas todo mundo pode ouvir um bate-papo nosso aqui. É leve, né? E ele não fica restrito a um determinado horário e um dia da semana que você tem que estar lá na frente de um veículo de comunicação, né? Para poder assistir. Né? Isso acabou, né, cara? Que loucura. Acabou. Vocês são mais novos, né? Eu não sei qual é a idade de vocês. 32. E 37. Então, eu tô 4-3. Você pegou um pouco comigo, né? Eu tinha que chegar pra ver naquele horário, se perdesse um episódio, eu não sei o que lá, era naquele dia, eu tinha que gravar no videocassete. Cara... Gravar no videocassete. Ué, mas verdade. Cara, na época era. Você já imaginou se na nossa época tivesse podcast, você tinha que salvar o áudio num MP3 pra escutar depois? Exato. Já parou pra pensar nisso? Essa molecada não sabe, cara. Foi muito rápido. A noite inteira baixando lá na internet. Ou fazendo a tua edição de música. Essa molecada não sabe, cara. Você pega pouco tempo, meus sobrinhos agora de 15 anos... Outro dia ela fala, você fala mais que uma vitrola. Fala, o que é vitrola? Ela não sabe mesmo, cara. Ela não tem ideia do que é vitrola. Mas eu cheguei a pegar, então... Loucura. E um dado bacana também é que é uma das plataformas que mais cresce, principalmente em visualização, em anúncio e tudo mais, né? É muito que democrático, né? Chega onde quer chegar, chega em quem quer te ouvir realmente, né? Não fica assim, eu vou espalhar para todo mundo, quem pegar, pegou, né? É isso aí, você bacana. atinge aquele público específico. E bacana vocês fazerem isso em Rio Preto, porque a gente é bairrista, né? Tem que fazer aqui em Rio Preto, não. Aqui pra gente poder levar na grande Rio Preto, que é Araçatuba, Ribeirão. E por ironia do destino, o Rio Preto Cast tem um olimpiense e um araçatubense. Aí, né? Essas daí são a grande Rio Preto. Brincadeira. Não, mas é verdade. Quando a gente criou foi justamente nessa ideia, né? Porque hoje não adianta. Se você quer criar um podcast, você precisa olhar Instagram, rede social e tudo mais. Aí não tinha nenhum, existiam outros, mas iam com o nome da cidade. Falei, cara, como que uma cidade desse tamanho, que dá tanta coisa pra gente, ninguém teve essa brilhante ideia de colocar, e acho que é isso que a gente quer trazer. Mesmo de ter o nome da cidade, de fortalecer, de trazer pessoas aqui de Rio Preto, empresas, enfim. Tem muita gente aqui de Rio Preto que a gente sabe que tem história pra contar e que pode ensinar muita gente aí da nossa população, né? É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Legal demais. Quero ver vocês no Prêmio ACIRP, hein? Estaremos lá. Quero ver se vocês baixaram o formulário, quero ver se vocês... Não, estaremos lá com certeza. E Kelvin, só para deixar então, assim, todo mundo bem ciente, até que dia é pro cara preencher, para ele participar do Prêmio da ACIRP? 30 de junho. A gente prorrogou, né? Prorrogamos para 30 de junho. Exatamente para a gente poder ter mais amostra de empresas para poder passar por essa experiência. Mas não vai prorrogar mais do que 30 de junho, porque a gente tem todo o trabalho da banca, é todo mundo voluntário, então precisa sair da tua empresa, ir lá, fazer o processo, imergir, é muito bacana, a gente pede pizza lá, fica tudo lá, tem pão lá fazendo todo o procedimento que tem que ser feito. E aí a gente também tem que fazer com as empresas que vencerem o vídeo, tem o vídeo que apresenta na noite... quando ele vai receber o prêmio, que é a noite empresarial, que é super bacana. Então a gente tem 500 convidados, todas as autoridades de Rio Preto presentes, as mídias presentes, uma puta cobertura da mídia, uma baita visibilidade do empresário. Tudo isso precisa estar programado, então o empresário precisa reservar a data, né? Não pode ficar muito em cima. Preparar os vídeos, fazer as matérias da revista, as matérias do jornal, tudo isso precisa ser feito durante esse intervalo. E vai ser em setembro. Então só sobra para nós julho e agosto, para poder botar tudo isso em pé. Parece que fazer só tudo isso. Né? Parece que é muito tempo, mas não é. Não é. Ô Kelvin, e como é pro empresário ser um presidente da associação comercial? Cara, olha, aí é demais. Vou falar para vocês, assim, eu tô na diretoria há 10 anos. Você fala, 10 anos, cara, passa tão rápido. Na hora que você tá lá, o nível é tão alto dos empresários e todo mundo por um propósito. Ninguém está ali para ganhar nada. Pelo estatuto da CIRP, eu não posso emitir uma nota de R$1 para a CIRP. Na verdade, eu ponho dinheiro lá, porque eu viajo, tudo, eu podia pegar reembolso, eu não pego. Não tem sentido eu pegar reembolso da associação comercial. Então, eu deixo para ela. A gente não está lá para faturar, a gente está lá com um propósito verdadeiro de doar o nosso tempo para aquele grupo de empresários, né, com aquele grupo de empresários, para a melhoria de Rio Preto, com tudo isso que a gente acabou de dizer. E qual é o meu ganho?
Cara, o meu ganho é de conhecimento. Porque eu tenho empresários de todos os níveis, né? Eu tenho pasta de agronegócios, de indústria, de comércio, de serviço, da mulher empreendedora, do jovem empreendedor, de tudo que você pode imaginar. Todos os tipos de pastas lá. E empresários conhecidos de Rio Preto que ocupam essa posição voluntária. Então, a visibilidade que eu ganho, eu não estou lá por isso, mas isso vem de graça. Né? Pô, tá lá, apareceu. Né? Eu nunca apareci tanto na mídia, cara. Eu vou em restaurante, que a gente brigou pelos restaurantes, o cara me conhece, todos os garçons, sabe quem é. Tá, você foi 10, o cara me cumprimenta, né? Eu não sei quem é. O cara conhece o Kaiser da CIP, mas não conhece o Kaiser da CN. Não conhece, mas de jeito nenhum. É presidente, ô presidente, como é que você tá? Então, e não é só para o presidente, é também para os diretores que fazem esse papel. É óbvio que o presidente acaba tendo mais visibilidade e a pandemia me deu isso. Né? Eu não saía da TV, do jornal, de tudo que você pode imaginar, essa visibilidade aconteceu. Mas o meu propósito de estar lá foi para o meu pai, porque quando eu entrei na diretoria, eu entrei como segundo secretário, que é um cargo de entrada, vamos dizer assim, né? Você estava como segundo secretário. Depois fui evoluindo em algumas pastas, depois vice-presidência e depois para chegar na presidência. E quando eu entrei, meu pai ficou extremamente orgulhoso. Ele não está mais hoje. Aqui faleceu, não me viu ser presidente, mas foi um negócio que eu queria devolver para ele. E acabei sendo o presidente do centenário, o presidente da pandemia e o mais jovem. Então, não era o objetivo. Não era. Aconteceu. Né? O mais jovem aconteceu e o resto também, por consequência. Então, para mim é uma honra estar na parede ao lado de Valdemar Verde, Toninho Mafuz, do seu Daniel de Freitas, da dona Yolanda Bassiti. É duro eu citar um, porque tem todos para eu citar aqui, Valdir Nonato, Paulo Sadre, Adriana Neves. Empresários gigantes, cara, gigantes. E você tá ali, é um orgulho imenso, imenso. E o que os empresários de Rio Preto podem esperar do novo centro de convenções da CIRP? Cara, vai ser um espetáculo, assim, eu vou dizer para vocês. Vai ser um presente para a Badibacite. A gente começou a discutir isso com o presidente antigo, Paulo Sader. A gente comprou o projeto conjunto. Tinha um orçamento antes da pandemia, explodiu esse orçamento na pandemia. Depois começou a furar a abadia, cheio de lodo lá, precisava botar uma lá, e aí vai, né, a obra. Então o orçamento cresceu, mas o prédio vai ser tudo que tem de mais moderno em Rio Preto. Então é um prédio que pode ter 3 eventos simultâneos, com acústica muito bem feita, todo automatizado. Então as reuniões vão ser todas com aquelas câmeras que aproximam, todo tecnológico. E se você puser as 3 salas juntas, chega até 500 pessoas, que era o que dava para fazer naquele terreno. A gente discutiu muito de ir para um outro terreno, a prefeitura até cedeu, mas perdia a característica de revitalização do centro. A gente tem que deixar isso no centro, a gente tem que fomentar a ocupação do centro, então é lá que vai ser. E esse, não sei se vocês viram o projeto, mas de novo, né, vale a pena ver, joga na internet aí que vocês vão ver o projeto. Daniel Ribeiro que fez, é o que tem de mais moderno, vai ficar lindo. Tomara que a gente consiga fazer nessa gestão, não porque tem que ser na minha gestão, porque tem que abrir logo, tem que começar logo a funcionar. Se não der, vai ser logo mais, no ano que vem a gente vai ter ele funcionando e vocês vão ver a Badibacite de novo, viva, com a quantidade de eventos que a gente tem ali naquele pedaço onde vai ficar o centro de convenções, vai ser um espetáculo. E você falou da revitalização do centro, né? Às vezes as pessoas não sabem o papel da CIRP justamente em questões como essa também, não só de apoiar o empresariado, mas também de trazer vida a regiões da cidade onde de repente estão com uma situação mais degradada, por exemplo, né? Como que vocês atuam, por exemplo, no centro de Rio Preto aqui? São 10 bandeiras que a gente defende, né? A gente tem a revitalização do centro, a gente tem a consolidação do parque tecnológico, a gente tem a liberdade para empreender, que é os horários para que o comércio fique livre. Todos eles se interligam. A gente tem a região metropolitana, a gente tem a desburocratização, tem a questão de logística. Todas as bandeiras da CIRP promovem o desenvolvimento. Aqui é o nosso xodó, né? Centro revitalizado. Então, a gente comprou o projeto na gestão do Maurício Bellotti, compramos o projeto do centro e doamos para a prefeitura. Por quê? Se a prefeitura fosse licitar, ia cair com qualquer arquiteto que ia fazer um projeto de revitalização. E nós fizemos uma discussão ampla com os comerciantes do centro e identificamos o melhor projeto. Tem que ser assim. Tem que ser assim? Tem que ser assim. Então não licita não. Nós vamos comprar e vamos te dar exatamente o jeito que tem que ser. Executa. E aí o Edinho executou
nas 2 gestões do Edinho. Fez a primeira, agora está fazendo a segunda. Vai até a rodoviária, então não sei se vocês estão sabendo, mas vai encostar lá na Pedro Amaral, a revitalização inteira. Aí você tem o terminal rodoviário revitalizado, o terminal ferroviário, se não foram, tem que ir lá na sala do Empreender. Tá lindo o terminal ferroviário, lindo, com uma sala do Empreender maravilhosa, o Museu do Empreendedor. Onde fica o Banco do Povo lá, inclusive. O Banco né? do Povo mudou para lá. Aí você vai ter uma rodoviária revitalizada, você tem um centro revitalizado, o que é fantástico. Mas não adianta nada ter um centro revitalizado se não ocupar. Aí vem a liberdade de empreender. O comércio tem que funcionar até mais tarde, como é o Mercadão. A gente falou, Mercadão antes acabava meio-dia, hoje vai até 6, 7 horas, cheio, público para o meio-dia, público para esse horário, dando vida para o centro, dando mais emprego, porque teve que fazer 2 turnos, então tem que contratar para o segundo turno. Gente consumindo na cidade. Por que não aqui? A gente tinha discutido de colocar restaurantes aqui. O Mercadão virou ponto de happy hour, né? Virou, o pessoal sai ali, já para, ponto de isso, encontro, faz isso. aquela resenha. Percebe que esse aqui é um corredor de pessoas que saem do terminal rodoviário, vão trabalhar e voltam. Por que eles têm que ir embora? Se tiver bares aqui, restaurantes, eles vão parar, vão combinar com a família de vir aqui, igual no Natal. Vamos rodar aqui. A gente quer pôr atrações culturais através de Lei Rouanet. A gente já fez isso no ano passado, no ano retrasado, R$450 mil que a gente investiu, depois 280 e agora o projeto é de 4 milhões. Tudo através de Rouanet. Todas as datas do comércio vai ter atrações culturais aqui. Estamos captando os recursos. E não vai parar. Tem que deixar atração cultural no final de semana, nas principais datas, para a população vir, e principalmente para a região vir. A região de Rio Preto, o pessoal da região, cidades ao redor, vem para comprar. Sim. Esse é o principal público. Compra, abastece ali no posto de gasolina, vai numa consulta médica, faz a compra do mês no supermercado, vai no shopping, compra alguma coisa no shopping, porque na cidade dele não tem. Roda o comércio. É isso que a gente quer. É isso. E, Kelvin, qual que é a mensagem do presidente da CIRP para a população de Rio Preto? Legal demais. Bom, primeiro para a população de Rio Preto é que São José do Rio Preto vai viver um momento de explosão econômica nos próximos anos que a gente nunca viu. Ribeirão já teve, Piracicaba já teve, Campinas já teve, Rio Preto não teve ainda. Vai ter, está começando. Com toda essa questão das políticas públicas que foram colocadas, todas as questões de obras de infraestrutura que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas você ter saneamento básico atrai empresas. Tem empresa que para poder se instalar precisa ter esgoto tratado e Rio Preto tem. Um exemplo, outras cidades tiveram que parar lançamento imobiliário porque não tinha água. O fornecimento de água estava comprometido. Aqui está resolvido. Então, assim, a gente preparou a base, o alicerce está preparado. Com esses detalhes que nós falamos, de divulgar mais a cidade e a gente mapear as oportunidades que vêm para cá, vai viver um boom de crescimento econômico gigante. Percebam que a gente tem lançamentos imobiliários que vendem tudo. Agora menos por causa dessa recessão, mas sempre vende tudo. É uma coisa incrível. Como que vende tudo? É porque tem pessoas se mudando para cá. Várias pessoas se mudando para cá. E de Ribeirão, inclusive. Saindo de Ribeirão e vindo para Rio Preto. Então, logo mais, nós vamos viver o melhor momento econômico da história de Rio Preto. E aí vem com tudo, porque vem restaurante, vem atração cultural, vem tudo para a cidade. Então, o que a gente tem de desafio é fazer todo esse crescimento, mas manter ela do jeito como ela é. Né? Ela tem esse ar de segura. Tem problemas? Tem problemas, mas é uma cidade segura, uma cidade bonita, uma cidade organizada, ainda tem aquela particularidadezinha do interior, mas ao mesmo tempo desenvolvida. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. E o papel da associação comercial é esse. É promover tudo isso, é discutir, é fomentar, é acompanhar, é trazer ideias. E o que eu peço para a população de Rio Preto, os empresários, participem. A associação comercial é feita por os empresários, é feita por nós. E a gente tem que estar lá junto. Estamos falando de um valor muito pequeno de mensalidade para tudo isso de benefício. Então, quanto mais vocês se aproximarem, mais vocês vão conhecer o tanto que a associação comercial faz por essa cidade. Kelvin, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui, por esse tempo aqui com a gente. Acho que foi um papo super legal para esclarecer para a população aí de Rio Preto, para todos os nossos ouvintes, né? Todo mundo aí no Brasil e no mundo que ouve a gente. Para esclarecer, desmistificar um pouco o que é a CIRP, o que é uma associação mesmo, qual que é o impacto que essa associação traz para a nossa cidade, traz para a nossa região. Acho que isso foi super importante. E você que nos ouviu, nos assistiu, já sabe o que você tem que fazer, né? Compartilhe esse vídeo, ou esse áudio, ou esse
link e aí com toda a sua família, todos os seus amigos, aqueles que não são de Rio Preto e querem vir para Rio Preto. O Kelvin falou aqui pra gente diversas coisas aí que estão sendo feitas aí durante aí, né, para melhoria da nossa cidade, de incentivo e tudo mais. Né? Exatamente. Se você não nos segue, nos sigam lá nas redes sociais, nos nossos canais, nas plataformas de áudio e nos vemos no próximo episódio de número 45. Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal. Obrigado.